César Beccaria caminha por uma praça silenciosa, observando a estátua da justiça com sua balança e espada. Ele suspira, refletindo sobre a crueldade das punições de seu tempo. De repente percebe a presença de um homem de olhar sereno e voz doce ao seu lado. Jesus Cristo, vejo que sua mente está inquieta, Césare. O que te aflige? Mestre! Há tempos reflito sobre o sofrimento causado pelos homens em nome da justiça. Vejo reis, juízes e inquisidores aplicando penas desumanas, acreditando que o medo pode criar uma sociedade melhor. Mas será esse o caminho correto? O medo pode conter o homem por um momento, mas não transforma seu coração. Uma justiça baseada no terror gera apenas mais violência e revolta. Exatamente! Eu defendo que a pena deve ser proporcional ao crime e que a tortura e a pena de morte são indignas de uma sociedade civilizada. Mas muitos discordam, afirmando que o castigo extremo é necessário para manter a ordem. Quando um homem castiga outro sem piedade, esquece que ele próprio também poderia estar no lugar do condenado. Nenhum governante tem o direito de tirar a vida, pois a vida pertence a Deus. Cesare Beccaria. Então, mestre, o que fazer com aqueles que cometem crimes? Como impedir que continuem a fazer o mal? Jesus Cristo. A punição deve ter como objetivo a correção, não a vingança. O verdadeiro juiz não é aquele que destrói, mas ele que ensina o pecador a encontrar um novo caminho. Mas há criminosos que parecem irrecuperáveis, que não demonstram arrependimento. A justiça deve ser indulgente mesmo nesses casos? A justiça deve ser sábia. Existem aqueles que endureceram seus corações, mas lembre-se, ninguém nasce mal. As circunstâncias moldam os homens, e a verdadeira justiça busca compreender antes de condenar. Beccaria reflete profundamente sobre essas palavras, sentindo que seu pensamento sobre o direito penal está se expandindo para uma dimensão mais espiritual. Mestre, vejo agora que a justiça verdadeira deve ter misericórdia. Mas como convencer os poderosos de que o terror não é o caminho? Jesus Cristo, a verdade tem força própria, Cesare. Plante a semente do entendimento e, com o tempo, ela crescerá. O homem pode ignorar a luz por um tempo, mas não pode apagá-la para sempre. Beccaria olha para o horizonte, sentindo uma renovada esperança em sua luta por uma justiça mais humana. Ele percebe que sua missão não é apenas mudar as leis, mas também os corações. Beccaria e Jesus continuam caminhando pela praça. O jurista mantém o olhar pensativo, como se as palavras do mestre estivessem reorganizando seus pensamentos sobre justiça. Mestre, sua visão sobre a justiça é sublime, mas há algo que me inquieta. Se retirarmos o medo do castigo severo, como impedir que os homens cedam à tentação do crime? Não é o medo da punição que mantém a ordem? Jesus Cristo. O medo pode conter um homem por um instante, mas apenas o amor e a razão podem transformá-lo verdadeiramente. Diga-me, Cesare, quando uma criança erra, o que faz um bom pai? Um bom pai ensina e corrige, mas sem crueldade. Ele busca orientar para que o erro não se repita. Então, por que os governantes tratam seu povo como inimigos e não como filhos? Se um pai educa com paciência e justiça, por que o rei deveria agir com ferro e fogo? Porque os reis não se veem como pais, mas como senhores. Para eles, o povo não é uma família, mas um rebanho que precisa ser mantido sob controle. Jesus Cristo, e é exatamente essa visão que corrompe a justiça. O poder que governa pelo medo não governa realmente, apenas domina. Um rei justo não se impõe pelo terror, mas pelo exemplo. Então, a justiça deve ser baseada mais na razão do que na força? Jesus Cristo, sim, pois a razão é a luz que Deus deu ao homem para guiá-lo. Mas muitos preferem as trevas, pois nelas podem esconder suas injustiças. E o que fazer com aqueles que se recusam a enxergar essa luz? Que governam com tirania e impõem sofrimentos indevidos ao povo? A verdade deve ser dita, mesmo que doa. Muitos resistirão a ela, mas um coração sincero sempre encontrará caminho para entendê-la. Isso me encoraja. Muitas vezes sinto que minha luta por um sistema penal mais humano é em vão, pois os poderosos se recusam a ouvir. Não se desespere, Cesare. Toda grande mudança começa com uma voz solitária. Um grão de mostarda parece pequeno, mas cresce até se tornar uma grande árvore. Beccaria sorri,
sentindo-se fortalecido. Ele percebe que sua luta por justiça não é apenas um ideal jurídico, mas uma missão moral e espiritual. Mestre, suas palavras renovam minha determinação. Sei que ainda há muito a ser feito, mas agora vejo que a justiça verdadeira não é apenas um sistema de leis, mas um reflexo do amor e da razão. Jesus Cristo, exatamente, Cesare. Caminhe com coragem e sabedoria, e a justiça florescerá. Os dois seguem conversando, enquanto o sol poente projeta longas sombras na praça. Beccaria sente que sua visão sobre a justiça nunca mais será a mesma. O sol já está baixo no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. Jesus e Beccaria caminham tranquilamente, observando as pessoas na praça. Mães com seus filhos, mercadores encerrando suas vendas, soldados patrulhando com olhares austeros. Mestre, há algo que ainda me inquieta. Se a justiça deve ser baseada na razão e no amor, como lidar com aqueles que insistem em fazer o mal? Jesus Cristo. O homem não nasce perverso, Cesare. O que o leva ao crime são suas circunstâncias, suas dores, suas ignorâncias. Muitos que erram apenas refletem o que receberam do mundo. Então a sociedade também é culpada pelos crimes que nela ocorrem? Não culpada, mas responsável. O governante que permite a miséria e a falta de instrução não pode punir o povo sem antes se perguntar: o que fiz para evitar esse erro? Mas e aqueles que, mesmo tendo escolha, escolhem o mal? Aqueles que traem, roubam e matam por ganância sem remorso? Jesus Cristo, a justiça deve ser firme, mas não cruel. O castigo que não leva à reflexão apenas multiplica a injustiça. E a pena de morte, muitos a defendem como única forma de eliminar o mal. Nenhum homem tem o direito de tirar aquilo que não pode devolver. Se matas um criminoso, quem ensinará ao próximo que há outro caminho? Cesare Becker. Essa é uma verdade que poucos querem ouvir. Jesus Cristo. E é por isso que és necessário, Cesare. Não para agradar os poderosos, mas para lembrar o mundo de que a justiça deve ser um espelho da bondade divina, e não da vingança dos homens. Beccaria abaixa a cabeça, pensativo. Ele vê um jovem sendo arrastado por soldados, acusado de furto. O rapaz grita que tem fome, que não quer morrer. Beccaria sente um peso no peito. Mestre, como posso fazer o mundo enxergar essa verdade? Como impedir que mais inocentes sofram pela dureza das leis? As palavras certas encontram aqueles que têm ouvidos para ouvir. Plante as ideias, e com o tempo elas se tornarão raízes na terra. O jurista respira fundo, sentindo que está diante de um propósito maior do que imaginava. Sim, mestre, eu não descansarei até que a justiça deixe de ser instrumento de terror e se torne um caminho para a razão e a compaixão. Jesus Cristo. Então já deste o primeiro passo, Cesare, pois aquele que busca a justiça já caminha com Deus. Os dois seguem andando pela praça, enquanto o dia dá lugar à noite e a luz das estrelas se acende sobre um mundo que ainda tem muito a aprender. A noite cai suavemente sobre a cidade, as estrelas iluminam o céu, e uma brisa fresca percorre as ruas. Jesus e Beccaria continuam sua conversa, sentados em um banco de pedra perto de uma fonte. O som da água corrente traz um momento de reflexão. Mestre, tenho pensado muito sobre o que me disseste. A justiça deve ser guiada pela razão e pela compaixão. Mas como convencer aqueles que se agarram à tradição e ao desejo de vingança? Jesus Cristo. O coração humano teme mudanças. Muitos preferem o sofrimento conhecido à liberdade desconhecida, mas é com paciência e verdade que se transforma o mundo. E se os poderosos me silenciarem? Se ridicularizarem minhas palavras ou me chamarem de ingênuo? O justo não busca glória nem aceitação, Cesare. Ele caminha com a verdade, ainda que sozinho. Mas nunca estarás realmente só, pois a verdade encontra aliados no coração daqueles que anseiam por justiça. Então, devo continuar, mesmo que poucos me ouçam? Jesus Cristo, sempre. Pois cada mente despertada pela razão e pelo amor se tornará uma chama, e muitas chamas juntas iluminam até a mais densa escuridão. Beccaria sorri, olhando para suas próprias mãos. Ele sente um peso diferente agora. Não de dúvidas, mas de propósito. Mestre, hoje vejo que o verdadeiro poder da justiça não está na força das penas, mas na força da transformação. Não quero que os homens temam as leis, mas que as compreendam e as respeitem porque são justas.
E esse é o caminho, Cesare. Quando um governante governa com medo, ele cria inimigos. Mas quando governa com sabedoria, ele cria irmãos. Mestre, prometo que farei tudo ao meu alcance para que a justiça não seja uma lâmina, mas uma balança equilibrada. Lutarei para que nenhum homem sofra além do necessário e para que o castigo nunca supere o crime. Jesus Cristo, e assim será. Pois aqueles que buscam a justiça encontram o reino de Deus dentro de si. Jesus se levanta e Beccaria faz o mesmo. Eles se encaram por um instante e o jurista sente que recebeu algo valioso. Uma missão, um destino. O mestre sorri antes de se afastar, deixando Beccaria sozinho sob a luz das estrelas, com um novo fogo ardendo em seu coração.